O fim da escala 6x1 tem mobilizado o debate político em Brasília. Parlamentares, governistas e da oposição se mobilizam em torno desse tema. Os líderes na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, e Tarcísio Mota, do PSOL, falaram sobre o assunto no programa O Grande Debate aqui da CNN. O deputado Sóstenes disse que é preciso buscar um caminho para que a redução da jornada não gere desemprego ou crise econômica. Vamos ver um trecho da participação do deputado. A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, é o lugar dos grandes debates nacionais. Este assunto sobre a relação de empregador-trabalho é um assunto que interessa grande parte da população brasileira. O tema em específico, 6x1, eu acho que é um tema até que já vem esse debate muito tardiamente, porque, na verdade, as relações de trabalho no mundo moderno, elas hoje já são trabalho online, o que não existia outrora. Você, inclusive, tem as relações dos países mais desenvolvidos do mundo de hora trabalhada, hora recebida, para isso dar maior flexibilização ao trabalhador. Eu acho que o Congresso é o lugar dos grandes debates e devemos debater sobre esse assunto e buscarmos uma solução que não gere desemprego, que não gere crise econômica, mas que responda à altura, à necessidade do trabalhador brasileiro para estes tempos de modernidade nesta relação empregador-trabalho. Vamos ver agora o trecho em que o deputado Tarcísio Mota destaca os benefícios do fim da escala 6x1 para o trabalhador. Nós temos muitos trabalhadores brasileiros hoje que trabalham em farmácias, em mercados, em shoppings, em bares e restaurantes, que trabalham numa escala de trabalho desumana. Trabalham 6 dias para folgar apenas 1. Isso faz com que a vida deles seja apenas o trabalho. Eles não têm um tempo, inclusive, de descanso, de lazer, de conviver com as famílias. E essa escala desumana de trabalho precisa ser rejeitada no Brasil. Nós precisamos reduzir a jornada de trabalho, sem reduzir salários. Há uma possibilidade muito tranquila da gente reorganizar o mundo do trabalho sem que haja desemprego, ou seja, sem que haja qualquer outro problema, até porque estudos provam em que países que reduziram a jornada máxima de trabalho aumentou a produtividade do trabalho. E esse elemento é central para que a gente entre no debate que muitas vezes a direita brasileira não quer fazer. Samuel, acho que é importante voltar com você para ter análise dessas duas posições, mas, no geral, como esse debate foi tratado em Brasília? Olha, eu achei a posição do deputado Mota, do pessoal do Rio de Janeiro, um pouco exagerada, né? Quer dizer que a escala 6x1 é desumana, parece um pouco forte. A humanidade trabalhou 6x1 durante muito tempo, tem muito país hoje que trabalha 6x1, inclusive o Brasil não é só o único. Dá para dizer que isso é desumano. Acho que a gente pode mudar a escala, ganhar tempo de lazer, tempo com a família, está tudo certo. Mas a visão do deputado Mota, e aí até eu passo a pergunta dos meus colegas que são mais especialistas do tema do que eu. A visão do deputado Mota de que estudos comprovam que a redução da jornada e mudança da escala aumentará a produtividade e compensará, eu não conheço essa evidência. Existe, Firpo, André? Como que é isso? Acho que dificilmente isso se reflete em ganho de produtividade. Eu acho que a hipótese por trás é que esse tempo a mais que você vai ter te permitiria ou se qualificar ou entrar mais descansado. Agora, pensa o seguinte, Samuel, pensa que alguém que trabalha, né, no comércio e que vende, né, no setor de, né, está vendendo calçados, numa loja de calçados, vende 4 sapatos por hora, né? Se ele ficar um pouco mais descansado, ele vai vender 5? Acho que não necessariamente. Pode ser que aconteça, mas dificilmente isso, né, deve acontecer. Acho que os ganhos de produtividade estão muito mais associados à inovação, à introdução de novas tecnologias, que tem a ver com abertura comercial, que tem a ver com, né, qualificação da mão de obra, com educação de qualidade, educação básica. Tem outras formas de você aumentar a produtividade no mercado de trabalho que não, né, esse ganho adicional na jornada. Uma coisa importante sobre produtividade na indústria
está relacionada a horas de descanso ao longo do dia, momento de descanso. Aí sim, né, tem alguma evidência de que se você fizer pausas, né, regulares, aí você aumenta a produtividade. Mas é diferente do que está sendo proposto aqui. A questão que eu acho, e eu passo a pergunta para você, Wander, é o quanto seriam necessários incentivos ou ajudas aos setores produtivos para receberem uma mudança como está sendo discutida agora em Brasília? Mudanças na folha salarial, incentivos de alguma forma aos setores. A pergunta é o quanto o Brasil suporta mais incentivos dos que já são dados ao setor produtivo. Esse seria o único caminho para que o setor produtivo, como por exemplo a Associação do Shopping, setor do comércio, pudesse aceitar uma mudança de escala? Márcio, né, para todo o benefício que você gera, você precisa apontar a origem desses recursos. Quando eu disse que a gente tem que olhar o filme, falei da pandemia, nós viemos num aumento de carga tributária muito forte, né, no ano passado. Tanto é que a arrecadação do governo é recorde, né? Nós estamos com uma reforma tributária que ainda sequer temos qual é a alíquota, né? Ali do IVA a referência. Nós estamos com uma taxa, né, de juros altíssima, né, beirando 14,75. E isso você tem que olhar como um todo. Não adianta você só olhar a questão, né, do impacto que vai trazer em relação à mudança de jornada, porque você está num contexto, né, vê a dificuldade que o governo teve de achar recursos para compensar, né, o aumento do preço do diesel e da gasolina. E a gente está carregando um déficit fiscal muito grande. Por isso que nós somos a favor de manter o debate, né, e ele é importante, volto a reiterar, assim como as condições para o trabalhador, mas o impacto que vai ter para o próximo governo, seja esse governo reeleito ou algum outro governo, ele envolve uma responsabilidade com o trabalhador. Então, nós não podemos negligenciar isso. E eu entendo, Márcio, honestamente, que é muito mais um discurso eleitoral, porque eu acho que o próprio governo reconhece que isso trará impactos não positivos na vida do trabalhador, porque isso vai diminuir o poder de compra do trabalhador. Quando o trabalhador entender que isso vai afetar, né, o seu poder de compra, ele não vai achar que isso pode ser uma boa ideia para ele, pode ser uma boa troca. De novo, ele gasta muito tempo no trânsito, etc. Eu acho que isso deveria ser a discussão. Pega o exemplo dos Correios. Os Correios estão numa situação difícil. E o governo tem feito um esforço para recuperar o Correio. Qual foi, Samuel, uma das medidas que o governo adotou para os Correios? Redução da jornada de trabalho. Por que ele adotou a redução da jornada de trabalho? Para não pagar uma compensação que tinha ao sábado. O sindicato se viu contra essa medida, os trabalhadores se viram contra. O próprio Correio do governo mudou a jornada para reduzir custo, porque ele está numa situação difícil. Então, o governo sabe que isso vai impactar na redução de custos. E eu temo, olhando o caso dos Correios, né, e ali veio, através do Sindicato dos Trabalhadores, a não concordância com uma medida como essa. Hoje nós temos as convenções coletivas. As pessoas querem ter liberdade para trabalhar. Se vai trabalhar 10 horas, ele vai ganhar proporcional às 10 horas. Se ele vai trabalhar 2 horas, ele vai ganhar proporcional às 2 horas. Hoje existem muitos programas de incentivo, de fomento ao bem-estar do trabalhador nas grandes empresas. Só no setor de shopping, Márcio, o impacto estimado é em torno de 34 bilhões. Para o setor de limpeza e de segurança, se ficar em 40 horas, o impacto é de 22%, e se for para a jornada 36 horas, o impacto é em torno de 31%. E para finalizar aqui esse raciocínio, Márcio, vamos lembrar o caso dos municípios. Nós não estamos olhando aqui o impacto que terá nos municípios, porque a limpeza pública urbana, o guarda da escola pública municipal, a limpeza que é feita na UPA, né, nos postos de saúde, são todos em regimes de CLT. E o governo, ele empenha a despesa de um ano para outro.
Como que ele vai pagar? Ele vai ter que refazer todos os contratos que foram licitados. Isso vai impactar no custo do município, que vai repassar impostos para a população. Então, essa discussão, novamente, é muito importante para o país, mas ela não pode ser feita à luz de um ano eleitoral.